Olá, boa tarde. Quando uma pessoa é vítima de algum crime, a primeira atitude deve ser registrar o boletim de ocorrência, ou BO, como é conhecido de forma mais popular. Este é o primeiro passo para que a polícia entre no caso. A importância do registro do boletim de ocorrência é apenas um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, marca julgamento de pedido do ex-presidente Lula para acesso amplo a acordo da Odebrecht. Superior Tribunal de Justiça entende que idade mínima entre adotante e adotado pode ser flexibilizada quando há vínculo afetivo. A afetividade deve ser resguardada. Novos homens. Na segunda reportagem da série, a atuação do judiciário no combate à violência doméstica. Nenhum homem aqui que participa do grupo, ele é tratado como agressor, como bandido, mas ele é tratado como ser humano. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, marcou para o dia 1º de novembro o julgamento sobre a possibilidade de acesso da defesa do ex-presidente Lula aos autos do acordo de leniência da Odebrecht. As informações com a repórter Manuela Borges. Na prática, os ministros da segunda turma vão decidir se a defesa do ex-presidente Lula poderá ter amplo acesso aos autos do acordo de leniência da Odebrecht. O ex-chefe de Estado é acusado de ter recebido 12,5 milhões de reais em propina da construtora por meio de um terreno que seria destinado ao Instituto Lula e através de um aluguel em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. No recurso, a defesa ainda pede para que a ação penal seja suspensa até que seja possível analisar toda a documentação do acordo de leniência antes da sentença. O desembargador Neviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, adiou o depoimento do ex-presidente Lula no caso dos caças suecos. O interrogatório estava marcado para esta terça-feira na Justiça Federal. No processo, Lula foi acusado de ter recebido propina para influenciar a compra de caças suecos pelo governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Lula também é acusado de ter pressionado o governo de sua sucessora pela renovação de benefícios fiscais a montadoras de veículos por meio de uma medida provisória. Na sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral desta terça-feira, os ministros devem retomar o julgamento que pode cassar os mandatos do prefeito e do vice-prefeito da cidade de Jacinto, em Minas Gerais. Confira agora os destaques da pauta. O plenário do TSE deve continuar o julgamento de um recurso de Leonardo Augusto de Souza e João Alves Berberino. Eleitos respectivamente prefeito e vice da cidade de Jacinto, em Minas Gerais, eles foram cassados pelo TRE do Estado por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2016. O Tribunal Regional entendeu que houve irregularidade na distribuição de comida nos locais das convenções partidárias, além da realização de showmício e serviços de frete aos eleitores. Os ministros também podem retomar o julgamento de um processo que pode determinar quem vai ocupar uma das vagas na Câmara dos Deputados por Santa Catarina. O plenário vai julgar se Ivana Laís da Conceição poderia disputar as eleições de 2018. Se os ministros decidirem indeferir o registro de candidatura de Ivana, o cálculo do quociente partidário vai ser alterado e Ricardo Zanata Guide pode assumir uma vaga de deputado federal. As prestações de contas das eleições de 2014 do PTC e do PTN também estão previstas na pauta. Os dois processos são de relatoria do ministro Og Fernandes. Prossegue hoje, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o julgamento do ex-ministro Gedel Vieira Lima e do irmão dele, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima. 2 ministros já votaram pela condenação por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Na última terça-feira, o ministro Celso de Mello concluiu a leitura do voto, que seguiu integralmente o entendimento do relator, o ministro Edson Fachin. De acordo com o revisor do processo, o decano Celso de Mello, não há dúvidas de que os irmãos Vieira Lima esconderam 51 milhões de reais em dinheiro vivo em um apartamento em Salvador, com o objetivo de lavar a quantia. E afirma que o conjunto probatório da acusação é robusto.
Reconheço, assim como o eminente relator o fez, a plena rigidez do conjunto probatório reunido nesse processo penal, notadamente daqueles elementos de convicção de natureza técnico-científica inseridos nos estudos periciais impugnados. O Ministério Público pede, além da condenação com 80 anos de prisão, o ressarcimento ao patrimônio público por danos morais coletivos no valor de 44 milhões de reais. Os advogados de defesa dos irmãos Vieira Lima argumentam que as provas apresentadas pela Polícia Federal não têm validade. O que Gedel Vieira Lima e Lúcio Vieira Lima esperam não é um julgamento mais brando pelo fato de serem pessoas que, num dado momento, tiveram poder político e poder econômico na Bahia. O que se espera é que eles não sejam julgados de forma mais grave, é que eles não sejam julgados como exemplo de manifestação de direito penal do inimigo. Porque correu, eminente ministro Celso de Mello, no imaginário popular, eminente ministro Ricardo Lewandowski, correu a notícia de que havia digitais nas cédulas de dinheiro apreendidas. Eu pergunto, onde está o laudo pericial que diz que havia digitais nas cédulas? Nesta tarde será retomado o julgamento com o voto da ministra Carmen Lúcia. Dos acusados, Gedel é o único que continua preso na penitenciária da Papuda, em Brasília, desde 2017. Já a primeira turma do Supremo Tribunal Federal pode analisar hoje o pedido de habeas corpus de um policial civil de Minas Gerais preso por fazer parte de uma organização criminosa com outras pessoas da corporação. O policial e outras 27 pessoas foram presas na Operação Fênix no ano passado. Segundo investigações do Ministério Público de Minas Gerais, todos faziam parte de uma organização criminosa que facilitava a venda de produtos roubados em ferro velho em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O pedido de habeas corpus alega o excesso de prazo de constrangimento ilegal, já que outros presos tiveram a liberdade provisória concedida. O relator do processo é o ministro Marco Aurélio. E no próximo bloco nós vamos falar da importância de registrar o boletim de ocorrência. Eu volto já, continue com a gente. Significa obedecer regras, significa respeitar o próximo e fazer o que deve ser feito. Superior Tribunal de Justiça entende que vínculo afetivo justifica a flexibilização de norma que determina diferença de idade mínima entre adotante e adotado. Vamos entender mais esse caso na reportagem de Jéssica Castro. Fui primeiro com o pessoal da Vara da Infância, a Isabela não sabia. Fui umas 2 ou 3 vezes lá visitar e ela não sabia. Cheguei, ela estava brincando com as crianças no parquinho, com outras meninas. Eu chamei, pedi para ela vir, minha amiga foi passear com outras crianças, ela veio, sentamos e ficamos ali. E ela olhou para mim e perguntou se eu era a mãe dela. Eu perguntei se você queria ser minha mãe. Foi assim que a Zita se tornou mãe da Isabela, quando ela tinha 4 anos de idade. E a relação que foi sendo construída entre as duas durante o processo de adoção fez muita diferença. A gente vai criando um vínculo, né? Porque a minha mãe ia lá todo dia ver como é que eu tava. E daí nesse dia ela começou a cuidar de mim, chamou minhas amigas, passou protetor solar em mim, conversou. Então meio que eu já fui raciocinando, eu era já espertinha, sabe? E daí eu já fui direto. E também tinha isso, né? De eu gostar muito dela, já tinha me enturmado com ela. Nem todas as crianças vão ser assim, já de primeira. Às vezes vão dar um pouco mais de trabalho, outras não. Então eu já fui me jogando já. Um caso no Rio Grande do Sul envolvendo a adoção e a priorização do vínculo afetivo chegou até a justiça. Um homem fez o pedido de adoção da enteada. O pai biológico da menina morreu quando ela era muito nova e eles não tiveram contato. Já com o padrasto, houve convivência por mais de 30 anos e, segundo ele, a adoção seria uma consequência natural dessa relação. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul extinguiu o processo por considerar que o caso descumpria uma exigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina que o adotante seja 16 anos mais velho que o adotado,
como explica essa advogada. Existe uma diferença de idade prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, que é a idade de 16 anos. Porque entende-se que a formação de uma família dos pais para com seus filhos, essa idade de 16 anos seria uma idade considerada natural. Tá? Então é isso que a gente tem no Estatuto da Criança e Adolescente. O homem recorreu ao STJ alegando a relação socioafetiva entre ele e a adotanda e sustentou que isso justificaria a flexibilização da norma. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que a adoção pressupõe a maturidade emocional para assumir uma família e que isso deve ser avaliado caso a caso. O relator destacou ainda que, na situação analisada, a relação filial prevalece há mais de 30 anos e o tempo para completar a diferença de idade mínima exigida é de apenas 3 meses. Os ministros da terceira turma decidiram por flexibilizar a norma e autorizar a adoção, entendendo que a afetividade deve ser resguardada. 19 pessoas foram presas no Rio de Janeiro em uma ação da Polícia Civil para desarticular um grupo de supostos torcedores do Flamengo. O grupo pretendia invadir amanhã o Maracanã durante semifinal da Libertadores contra o Grêmio. A investigação apontou que as pessoas trocavam mensagens de áudio e vídeo em um grupo criado em uma rede social com ameaças de matar policiais, praticar roubos, causar danos e constranger a torcida do tricolor gaúcho. A polícia já identificou mais de 100 pessoas envolvidas. Sofrer um roubo ou um assalto é sempre uma experiência traumática. Muitas vezes, as vítimas só querem esquecer o caso e nem registram a ocorrência. Mas é preciso ficar alerta porque denunciar o crime às autoridades pode ajudar a evitar que outras pessoas passem pela mesma situação. Eu parei para descer, de olho no retrovisor, quando eu olhei para frente tinha 2 já armados, um de um lado e um do outro. O relato angustiado do motorista de ônibus Alex Oliveira diz respeito ao último assalto que ele sofreu enquanto trabalhava no transporte público. Oliveira conta que em 16 anos de profissão foi vítima de mais ou menos 20 roubos à mão armada. Em todos os casos, o motorista fez questão de registrar a ocorrência, até porque essa é a orientação da empresa em que ele é empregado. Mas nem todo mundo que é vítima da violência pensa assim. Há estimativas de que apenas 1/3 dos crimes chega a ser registrado nas delegacias de todo o país. Diferentemente do que muitos acreditam, o registro de ocorrência não é um procedimento meramente burocrático, que só serve para aumentar a estatística. É por meio desse documento que uma investigação é iniciada. O BO, como se fala no jargão policial, é um dos instrumentos que podem ajudar a reprimir e prevenir a criminalidade. De acordo com o delegado João Ataliba, as ocorrências fazem parte do planejamento estratégico das políticas de segurança pública de cada cidade. Quando esse autor é identificado, a gente adita essa ocorrência e consta a qualificação dele. Por quê? Porque se ele estiver cometendo crimes em outra área, em outra circunscrição aqui do Distrito Federal, a gente consegue descobrir. Graças ao boletim de ocorrência registrado pela filha da Ângela, que a polícia conseguiu chegar à autoria de dezenas de furtos em série que aconteciam há mais de 1 ano no prédio onde a professora aposentada mora. Ela conta que a filha viu pelas imagens de segurança que o porteiro era o único suspeito dos crimes. A gente teve que fazer um movimento de convencimento desses moradores da importância de se somar esforços, né? Pela internet, é possível comunicar crimes como furtos e roubos, perda de documentos, acidente de trânsito sem vítimas, denúncias de calúnia, injúria, difamação e desaparecimento de pessoas. Nos casos dos crimes que envolvem violência, o registro deve ser feito pessoalmente na delegacia da região. Em todos os casos, o BO deve ser feito por maiores de 18 anos. Não tem dúvida que as pessoas precisam ir atrás dos seus direitos e que vão ser atendidas. Bom, e para detalhar o assunto, repercutir a reportagem que acompanhamos agora, eu recebo aqui no estúdio o advogado Amaury Andrade. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado por mais uma oportunidade.
Que bom. Doutor Amaury, nós vimos na reportagem que definitivamente o boletim de ocorrência não é um processo meramente burocrático, ele é o ponto de partida, o pontapé inicial para resolução de um processo, de um caso, né? É o pontapé inicial, uma vez que o cidadão, a autoridade policial, tenha conhecimento de um fato, e um fato que esteja vinculado a uma situação criminosa, esse cidadão ou essa autoridade policial, no caso, polícia militar que está nas ruas, tem que ir diretamente à delegacia para comunicar esse fato, para que assim a autoridade investigativa, no caso Polícia Civil, Polícia Federal, possa tomar impulso nas investigações para chegar-se até a autoria daquele crime. Temos aqui um termo, né, chamado cifra negra da criminalidade. Eu queria que você explicasse o que significa isso. É justamente, tem relação com essa possível subnotificação? Perfeitamente. A cifra negra é justamente quando o cidadão tem conhecimento do fato e ele não comunica à autoridade policial para chegar à autoria criminosa. Isso traz uma sensação de impunidade, de índice de criminalidade que não foi punido, justamente porque o cidadão, a autoridade policial que tenha conhecimento desse fato não noticiou e assim não tem como investigar. Então, Amaury, nós temos um prazo para fazer o registro do boletim de ocorrência, porque muitas vezes as pessoas estão fragilizadas, né, em virtude do crime, nem se lembram do boletim de ocorrência e depois, né, vem se atentar para essa necessidade. Existe algum prazo? Via de regra, o prazo é um prazo prescricional, previsto no artigo 109 do Código Penal, pela pena máxima do crime. Então, se foi noticiado um determinado crime, tem que ser observado essa prescrição, porque o que é a prescrição? É o direito do Estado de punir. Se passou esse direito, esse dever do Estado de punir, aí realmente não tem como este crime ser investigado, porque esse prazo prescricional ele foi atingido. Isso no caso de ações penais públicas incondicionadas, como, por exemplo, um crime de homicídio. Agora, nos crimes de ação penal privada, como, por exemplo, crimes de injúria, crimes de calúnia, e nos crimes de ação penal pública condicionada a uma representação, aí temos um prazo decadencial de 6 meses. Aí a pessoa tem que comunicar esse fato à polícia nesse prazo decadencial de 6 meses, porque é previsto na nossa legislação para esses tipos de crime específico. O furto, por exemplo? O furto, por exemplo, é um crime de menor potencial ofensivo, mas é um crime de ação penal pública incondicionada. Então, ele vai atender à prescrição prevista no artigo 109 pela sua pena máxima. No caso do crime de furto em si, ela tem uma pena máxima de 4 anos e temos lá uma escala de prescrição prevista no artigo 109 do Código Penal. Então, Amaury, hoje é muito prático, né, registrar o boletim de ocorrência por meio das delegacias virtuais. Qualquer crime pode ser registrado nessa plataforma? Perfeitamente. Nós temos as delegacias virtuais ou também chamadas de interativas, em que pode ser registrados os crimes, ou registrar as ocorrências dos crimes. Porém, via de regra, a ocorrência para ser registrada nessas delegacias virtuais serão crimes de menor potencial ofensivo, como, por exemplo, crime que foi de furto, uma perda de um documento, né, um extravio de um documento, crimes que não sejam violentos, acidentes que ocorreu, né, sem vítima. Então, são crimes, de certa forma, de menor potencial ofensivo. E vale ressaltar que nas delegacias virtuais, geralmente nas delegacias virtuais, ela já, de forma interativa, já mostra quais são os crimes que, de fato, o cidadão poderá registrar ali da sua própria residência. Agora, existe alguma diferença em relação à delegacia interativa e aquela delegacia convencional? Não. Uma vez registrado, só vale ressaltar que na delegacia interativa, uma vez que ele registra ou faz o registro da ocorrência, essa ocorrência ela tem que passar pelo crivo de um estudo pela autoridade policial, no caso o delegado de polícia. Ele vai verificar se aquele fato noticiado é um fato criminoso ou não, para ele homologar essa ocorrência virtual e assim comunicar via e-mail dentro de 24 horas para o cidadão que aquela ocorrência foi homologada. Por quê? Porque ocorre muitas vezes ocorrências falsas e aí a autoridade policial, de fato, ela tem que se apurar para ver se, de fato, naquela notícia comunicada é uma notícia verdadeira. Doutora Amaury, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Uma boa tarde. Muito obrigado. E no próximo bloco, a atuação do Judiciário no combate à violência doméstica. Não saia daí.
justiça, para mim, é aplicar a Lei Brasileira de Inclusão e dar acessibilidade às mais de 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Com o tema Um Diálogo entre Brasil, Uruguai e Colômbia, magistrados da América do Sul se reuniram na Universidade de Brasília para discutir o papel das cortes constitucionais nas democracias modernas. Representando o Brasil, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, falou sobre como a Constituição tem um papel importante na gestão de um país. Todas nós, mulheres, homens, brancos, negros, amarelos, indígenas, não indígenas, nós queremos a igualdade na dignidade, com a garantia da diferença que marca a individualidade de cada um de nós. E é só isso a essência da democracia. Também participaram do evento Eduardo Turel, da Suprema Corte de Justiça do Uruguai, e Diego Gonzalez, magistrado auxiliar da Corte Constitucional da Colômbia, que destacaram as semelhanças com o Brasil na aplicação e defesa dos direitos fundamentais. Tem me levado a sério a proteção de direitos fundamentais das pessoas, tem me levado a sério a proteção do esquema de separação de poderes e também do controle efetivo às distintas atuações dos distintos poderes públicos. Esta é a primeira vez que magistrados do Brasil, Uruguai e Colômbia se reúnem para discutir o papel das cortes constitucionais nas democracias modernas. O evento foi organizado por estudantes de direito da Universidade de Brasília. É justamente perceber qual é o papel das Supremas Cortes, das Cortes Constitucionais nessas democracias. Os universitários aproveitaram o evento para também promover o lançamento da 16ª edição da Revista dos Estudantes de Direito da UNB. Refletir sobre os erros e aprender que ser homem não era impor a masculinidade. Na segunda reportagem da série Novos Homens, você vai ver como a orientação está sendo usada pelo Judiciário em vários pontos do país para combater a violência doméstica. O que leva alguém a projetar um comportamento violento contra outra pessoa em um contexto doméstico? O sonho de um bom relacionamento, de uma família feliz, muitas vezes termina aqui. Homens criados como pertencentes a um grupo social superior ao das mulheres e desestimulados a deixar sentimentos florescerem, se sentem no direito de agredir e até a matar as companheiras. Os números do feminicídio falam por si. A maior parte dos casos é cometida pelo atual ou pelo ex-companheiro. O momento da agressão também é conhecido. A maioria acontece quando a mulher tenta acabar com a relação. Quando ele quer continuar o namoro e a menina não quer, quando a mulher dele quer se separar, quando ele recebe um não, qualquer que seja, ele se sente totalmente frustrado. Junta isso com as dificuldades financeiras, com as dificuldades de relacionamento que toda pessoa tem na vida. Junta isso tudo e você forma um barril de pólvora de uma pessoa que não tem condição de lidar com seus sentimentos, não reconhece seus sentimentos, não sabe lidar com eles, não tem como dar uma resposta madura, civilizada para o problema que ele está vivenciando e resvala para a violência. Segundo o IBGE, todos os anos, 1.300.000 mulheres são agredidas no Brasil. A independência econômica não é garantia de segurança, ao menos é o que mostra uma pesquisa feita pelo IPEA. 52,2% das vítimas são economicamente ativas. O lar da mulher é cenário de 43,1% dos casos de agressão. Parte dos agressores vem parar aqui. Esse é um grupo de homens que conta com uma equipe multidisciplinar e é mantido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O João é o facilitador. Ele explica que o grupo surgiu após juízes e juízas perceberem que quanto mais rápido eles iniciam o trabalho de reflexão sobre o crime cometido, melhores são os resultados. O magistrado precisava fazer um encaminhamento de forma célere e que esse homem fosse imediatamente acolhido no grupo Reflexivos para Homens, né? Sem que perdesse o tempo para ele refletir naquilo que supostamente ele tenha feito.
A ideia do grupo é justamente promover essa mudança no comportamento agressivo. A sentença, o julgamento, é em outra parte do processo. Nenhum homem aqui que participa do grupo, ele é tratado como agressor, como bandido, mas ele é tratado como ser humano, e esse é um espaço para que seja pensado e refletido as suas atitudes, visando desconstruir essas crenças que têm levado tantas mulheres à morte. O Valdemir participa do grupo. Ele garante que já mudou o comportamento em casa. Hoje em dia não tem essa de revidar a agressão, nem física e nem moral. Às vezes a gente tem problema com filho, com filha, com esposa, e se você prestar bastante atenção no que está sendo falado aqui, você consegue tirar de letra. Às vezes você chega, em vez de responder com agressão, você responde com educação, com palavras brandas, né? E consegue se sair. Essa boa iniciativa do judiciário aos poucos começa a dar frutos. A melhora no comportamento é percebida. É muito fácil perceber como eles chegam e como eles saem, né? Então a gente percebe homens que chegam indignados no primeiro dia e termina o último encontro pedindo para ser voluntário no projeto, pergunta se pode repetir, se pode continuar frequentando o grupo, né? Então isso é gratificante para nós que estamos à frente desse projeto. Eu ainda estou aprendendo, que essa é a segunda aula, né? Mas eu tenho certeza que até o final eu vou estar craque nisso aí, viu? Participe do Jornal da Justiça. Se você tem alguma sugestão de reportagem, manda pra gente. Anote aí o nosso número, é 61 99260 6116. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Você acompanha agora o programa Artigo 5º. Boa tarde para você, até amanhã.